Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Que grande bênção e demonstração de graça é sermos impedidos de fazer aquilo que não é a vontade de Deus para nós. Muitos de nós estão mal acostumados, achando que precisam receber de Deus tudo o que querem. Na primeira leitura, vemos que Paulo e Silas continuaram a repassar a primeira viagem missionária, entrando novamente na Galácia. Em Listra, Paulo convidou um jovem discípulo por nome Timóteo para acompanhá-lo. Timóteo era filho de uma judia, mas de pai grego. Paulo circuncidou Timóteo, não por estar cedendo às pressões de pessoas da seita dos fariseus que haviam se convertido, mas sim para mostrar respeito pela lei e respeito pela identidade dos judeus, em vista do fato de Timóteo ser meio judeu. Se Timóteo permanecesse incircunciso, pareceria a muitos judeus que ele tinha rejeitado não apenas a lei mosaica, mas também a etnia judaica. Por amor ao Evangelho, para que ninguém fosse escandalizado por qualquer motivo que fosse, Paulo faz a circuncisão de Timóteo. Penso eu que esta deve ser uma meta para nós. Não causar escândalo nas pessoas que estão à nossa volta. Se determinado comportamento não vai ferir a minha fé e não vai escandalizar ninguém, então eu posso realizar sem medo. Agora, se determinado comportamento escandaliza o meu irmão, é bom eu repensar esse comportamento. Circuncidar Timóteo não feriria a fé dele, e nem a fé de Paulo, e ainda ajudaria a não escandalizar os judeus que receberiam a palavra. Atitude inteligente e prudente a de Paulo. Precisamos imitá-la. Além de evangelizar, Paulo e seus parceiros ministeriais transmitem os decretos dos apóstolos e anciãos de Jerusalém sobre a circuncisão dos gentios convertidos. Paulo queria deixar claro que os gentios podem crer em Jesus sem terem de aderir aos ritos judaicos. Também aprendemos nesta leitura que, algumas vezes, Deus vai nos impedir de fazer o que nós queremos para que nós façamos o que Ele quer de nós. E glória a Deus por isso. Que grande bênção e demonstração de graça é sermos impedidos de fazer aquilo que não é a vontade de Deus para nós. Muitos de nós estão mal acostumados, achando que precisam receber de Deus tudo o que querem. Melhor para nós é recebermos aquilo que Deus quer, mais do que aquilo que nós queremos. A vontade de Deus é perfeita. Precisamos renovar o nosso entendimento para percebermos isso e entender que não é a nossa vontade que deve imperar, mas sim a dele. Uma das principais características de um cristão saudável é estar atento à direção do Espírito Santo. E isso era algo que Paulo não abria mão. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. No Evangelho de hoje, Cristo nos fala da grande prova do amor cristão, que é superar o ódio e a perseguição do mundo. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim.
Eis as duas caras da vida cristã que não podemos separar se queremos preservar intacta a única fé ensinada por Cristo e sua igreja. Devemos amar uns aos outros, mas haveremos de ser odiados até por quem amamos. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome. A razão disso recorda São Pedro em sua primeira carta dirigida aos que o príncipe dos apóstolos chama estrangeiros, não por viverem no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, mas por não terem neste mundo sua pátria definitiva. Vivei no temor durante o tempo da vossa peregrinação. O mundo nos odeia porque nós não somos deste mundo, somos estrangeiros, somos habitantes do céu. É a mesma razão que o Senhor dá aos discípulos ao dizer que iam ser detestados por muitos, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo. O mundo, por isso, os odeia. O mundo a que se refere Jesus não é, obviamente, o cosmo material criado por Deus com beleza e harmonia. Esse mundo que Jesus fala é um mundo inventado pela maldade humana, com seus valores torpes, com seus princípios distorcidos, com suas estruturas de pecado que induzem ao pecado. É o ambiente anticristão que se respira entre os que vivem esquecidos de que foram criados para um fim mais alto. Ambiente este que se traduz em formas mais ou menos institucionalizadas de julgar normais inevitáveis, atitudes que são moralmente reprováveis, como o aborto, os pecados sexuais, como a masturbação, a pornografia, o homossexualismo, os métodos contraceptivos, as relações amaciadas, o divórcio, as múltiplas formas de injustiça social que se espalham hoje e tantos outros. Ora, quem está submerso nessa estrutura de pecado, quem está submerso nessa estrutura de desprezo a Deus e à religião, com força odiará e ridicularizará quem quer que se oponha ao espírito mundano. É este o mundo que nos irá odiar, sempre e invariavelmente, porque é contrário por princípio à doutrina de nosso Senhor e ao magistério de sua igreja. Mas este mundo, se por um lado é um inimigo sobretudo externo, com a pressão de suas ideologias e a força de seus promotores, não deixa de ser também um adversário interno. Porque também nós, embora sejamos cristãos, trazemos algo de mundanidade em nossos corações, na nossa forma de pensar e na nossa forma de agir. Por isso, são duas as frentes em que devemos lutar. Primeiro, o da nossa própria consciência e interioridade, matando por uma conversão cada vez mais profunda os últimos vestígios do homem velho e da mulher velha que habita em nós. Segundo, o do nosso próprio ambiente, fazendo o quanto for possível para que prevaleçam em todos os âmbitos da vida social e também da vida familiar os valores sagrados do Evangelho. Mas não percamos de vista nunca. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim, pois o servo não é maior do que o seu Senhor. Que o Senhor nos conceda sempre a força de que precisamos para lutar contra o mundo, para resistir às suas falsas máximas e perversos valores, para fazer frente com ânimo viril e determinado às burlas dirigidas a Cristo. E que neste dia, a Mãe de Jesus, intercedendo por nós a Cristo, nos conceda a graça de não cairmos nos prazeres e diversões mundanos que, além de consumirem tempo, de nada nos ajudam a ter uma vida santa, senão apenas nos envolvem mais e mais na mentalidade pecaminosa. E que o Espírito Santo nos auxilie a desprezar, enfim, os falsos respeitos humanos e o medo insensato do que irão pensar de nós, que a tantos tem transformado em traidores de Cristo
e da Igreja. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.